Um bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Sou grato a Deus por nos dar mais uma oportunidade de estarmos, mesmo que aqui, através desse canal, dessa ferramenta, reunidos. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem preparado para nós um banquete espiritual no momento tão distinto dentro da nossa geração. Embora nós, em muitas oportunidades, estivemos estudando a palavra de Deus juntos, falando sobre esses dias, falando de momentos como esse, momentos que precedem a volta do nosso Senhor, porém não imaginávamos que estávamos tão perto. Nós ainda não sabemos exatamente qual é o ponto distinto desse acontecimento no calendário profético do Senhor. Então, é claro que não é papel de nenhum de nós fazer determinações. É poder viver com graça, olhando a palavra do Senhor. Eu creio que este momento tem sido uma escola para todos nós, para o mundo e também para a igreja. E é visível também, em todo esse cenário, a gente identificar a igreja do Senhor Jesus. Aí, há 20 anos atrás, quando o Senhor nos abriu os olhos acerca do seu testemunho, acerca da sua casa, acerca da identidade, caráter, chamamento e vocação da igreja, o Senhor vem falando a nós, nos instruindo, nos ensinando, e nos dando um coração totalmente inclusivo, um coração que nós incluímos todos os irmãos que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus, independente de qual denominação eles congregam. O que nós entendemos é que o Senhor havia nos chamado de uma estrutura denominacional, uma estrutura que é um sistema religioso, para viver a liberdade de estar reunidos unicamente debaixo do seu nome. E é claro, nós sabemos que no início pensávamos que éramos apenas nós, porque nós não tínhamos um caminho, não tínhamos uma direção. A única coisa que sabíamos é que não era aquilo onde nós vivíamos que representava ou expressava o testemunho correto do Senhor. Mas, lendo já há alguns anos os escritos do irmão Otmani, nós podemos encontrar centenas e centenas de comunidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que reúnem unicamente debaixo do nome do Senhor e buscam a restauração do seu testemunho na terra. E aí nós passamos a caminhar, a andar, e o Senhor foi nos provendo da sua palavra, o Senhor foi nos conduzindo com o seu cajado, com a sua vara. E nós louvamos o nome do Senhor por isso, porque temos chegado até esse momento, irmãos, e vendo que Deus fez um depósito que nos habilita a viver essa hora olhando para o Senhor, a viver essa hora tendo uma viva esperança dentro de nós, a viver essa hora com responsabilidade e não nos deixando levar pelas convulsões do mundo e, sobretudo, aquilo que influencia a igreja a se perder no seu chamamento. Eu sei que todos aqui têm conhecimento que o governo, o presidente do Brasil, fez uma convocação, juntamente com os líderes religiosos, evangélicos, para que houvesse um jejum nacional. E eu tenho recebido inúmeras perguntas sobre qual é o nosso posicionamento. O que eu tenho dito, irmãos, é que nós temos que ser claros. A igreja tem que ser clara. Infelizmente, eu me surpreendi com a atitude e posicionamento de algumas pessoas que eu tenho um grande respeito. E ver que elas não estão entendendo, elas não estão compreendendo. Eu gostei muito de um post de uma das nossas irmãs, onde ela fala, nós temos que jejuar pela restauração da igreja, nós temos que jejuar pelo avivamento.
Nós temos que clamar agora é a misericórdia de Deus sobre os perdidos. É exatamente isso, irmãos. É exatamente. Esse tem que ser o nosso coração. Nós não estamos dando as costas para o mundo. Pelo contrário, é hora de nós levarmos a palavra de Deus para o mundo. Mas se nós nos posicionarmos na direção do mundo, nós vamos nos perder com o mundo. Essa coisa de ficar em janela, tocando música, eu não sou contra isso, não acho que isso está errado. A questão é que as pessoas parecem que elas estão colocando o band-aid em cima de um câncer. A coisa é muito grave. Possivelmente o pior não está acontecendo, vai acontecer. E qual é o nosso posicionamento agora, irmãos? Se não é o dedo de Deus, se é uma consequência natural de coisas, de fatos, se é uma artimanha dos chineses, sei lá o que algumas pessoas possam pensar. Se é isso, tudo bem, irmãos. Salve-se quem puder. Fechem a Bíblia, não percam tempo. Não percam tempo. O meu conselho, se é realmente isso, se Deus não tem nada a ver com isso, se não é uma ação de Deus, o meu conselho é que você vá lá no supermercado amanhã e já começa a estocar alimentos. Comece a se preparar. E não tem sentido nenhum o que nós estamos fazendo. E não adianta ficar lendo a Bíblia e nem orar, que não vai resolver nada. Se é Deus, irmãos, se é o Senhor, se Ele está com o dedo dele, porque chegou o momento de Deus mexer com as estruturas dessa terra. Se é o momento em que Deus está apressando a volta do seu filho, porque essa tem que ser a obsessão da nossa alma, do nosso espírito. É nisso que deve se ocupar a nossa mente. Se é, então, meus irmãos, vamos de maneira piedosa e devocional nos voltar para a palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele vai tratar com o mundo. Eu chamo a atenção dos irmãos. Creio que vocês devem se lembrar muito bem quando nós estudamos as 7 trombetas. As 7 trombetas. Eu estou relendo esse material. Estou ouvindo novamente esse material. Para ver o quanto de coerência ou de incoerência que possa haver ali. Mas o que eu tenho encontrado até agora, irmãos, o Senhor falou conosco face a face. O Senhor falou olhando nos nossos olhos. Quem somos nós, irmãos? Nós somos apenas uma minúscula célula desse extraordinário e grandioso corpo de Cristo. O Senhor falou a nós. Não tem muito tempo, irmãos, nós estudamos sobre as 12 últimas estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, sobre o tema É a Última Hora. Se você for nos nossos canais, quantas mensagens sobre a vinda do Senhor, sobre a volta do Senhor, sobre os dias de Noé. Quantas mensagens, quantas. Eu me pergunto, irmãos, falo isso debaixo do nome do Senhor Jesus. Qual comunidade, irmãos, pode ouvir tanto sobre a volta do Senhor como nós ouvimos? Então o Senhor nos preparou para viver essa hora. E nós temos que viver com o coração cheio de alegria. Nós temos que viver confiados que nós vamos viver essa hora, passar essa hora. Nós vamos confiados, irmãos, que aquelas mãos furadas, elas nos sustentará, nos fortalecerá, nos conduzirá, nos guiará, nos guardará, nos fortalecerá. Porque esta é a sua palavra. Deus não está vindo para julgar a sua noiva. Deus está vindo para purificar a sua noiva e tratar com o mundo. Por isso que o post lá da nossa irmã, eu achei tão pertinente, porque coloca isso com muita clareza. Pequenininho o post, mas muito didático, muito claro. É a misericórdia de Deus com o mundo. Porque se não fosse a misericórdia, o Senhor já julgava tudo de uma vez e tirava a sua igreja. A igreja está aqui porque é um ato de misericórdia de Deus. E nós não enchemos o nosso coração de soberba. Pelo contrário, agora nós enchemos o nosso coração da verdadeira misericórdia. Então diga para os irmãos,
Não é hora de fazer jejum pelo mundo. Não é hora de jejuar por essa terra. Eu estou vendo aí essas pessoas se levantando para fazer um jejum. Por que não jejuaram quando aquele grupo Porta dos Fundos estava fazendo uma sátira contra a santa, bendita e digna pessoa do nosso Senhor Jesus, chamando-o de gay? Quando aquela escola de samba do Corinthians, no ano passado, estava blasfemando de Jesus, criaram uma via crucis e o diabo escarnecendo e pisoteando ele. Por quê? Por que não se levantaram para jejuar para esta nação quando estavam homologando a união homoafetiva e a favor do aborto? Nessa hora, a igreja ficou dentro dos buracos, dos seus buracos congregacionais, enquanto o nome de Deus estava sendo vilipendiado. Deus, ele vai vir para mostrar para esse mundo que o nome dele é santo. Ele vai vir para mostrar para esse mundo que ele tem um reino. E ele vai trazer o reino dele, não para esse mundo, mas para o seu povo. Então, meus irmãos e irmãs, é nessa hora que eu encorajo vocês, para que nós tenhamos coerência na palavra. Ouvi um irmão muito querido, ele me convidou para acompanhar uma live dele. Querido irmão. Porém, irmãos, digo para vocês, equivocado. Porque você pega um texto fora do contexto para você fazer a exposição que se enquadre dentro de argumentos e forçações de texto para se adequar ao momento agora. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, que você já conhece, não precisa ficar repetindo. Ele vai ouvir dos céus, ele vai sarar a terra. Irmãos, aquilo ali foi dito naquele contexto, para aquele povo, que você sabe que não se voltou para Deus. Aquele templo que Salomão construiu se tornou um antro, se tornou um templo pagão, o nome de Deus foi desonrado ali. E ao final, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos. O reino do norte foi levado para o cativeiro da Assíria no ano 722, e depois nós vemos, 100 anos depois, o reino de Judá, o reino do sul, Judá e Benjamim, foram levados para a Babilônia. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, podem jejuar. E se esse jejum ele foi proclamado a partir do trono de Deus, amanhã, meus irmãos, podem ficar tranquilos. Amanhã nós já vamos ter resposta desse jejum. Porque a igreja, coloca aqui entre aspas, ela está em peso jejuando. A quantidade de convites que eu recebi de líderes evangélicos para proclamar esse jejum. Eu não vou jejuar, irmãos. E também não vou fazer corrente de oração. Nós já estávamos orando. Já tem 6 anos que nós começamos um movimento de oração. 6 anos. Em 2014, começamos um movimento de oração. E o nosso movimento de oração, ou por que não dizer o movimento de oração o qual o Senhor nos convocou, é exatamente o que está acontecendo. Se nós formos nos envolver com isso, nós temos que jogar tudo que nós oramos fora. Nós orávamos e pedíamos para Deus, santifica teu nome, traz tua justiça na terra. Os irmãos que estão me vendo aqui, me ouvindo, sabem muito bem disso. Quantas vezes nós pedimos, Senhor, vem, julga a impiedade, julga a perversidade, julga o pecado deste mundo, santifica teu nome, volta para a tua igreja. Quantas vezes, em lágrimas, nós pedimos para o Senhor, volta para a tua casa, volta para o teu povo, volta para aqueles que te amam. Agora, irmãos, nós vamos jejuar para ele resolver todo o problema, para que essa baderna social continue. Meus irmãos, como vocês sabem, eu tenho ido à Espanha todos os anos aí passados, eu fui, essa data, exatamente agora, eu estaria em Madrid, na Conferência Nacional em Madrid. Irmãos, a Europa não quer Deus. Essas nações não querem Deus. Eles abominam Deus. Eles vivem governados pelo materialismo. Você anda nas ruas, naqueles cafés, às 9 horas da manhã as pessoas já estão fumando e bebendo. É um povo perdido, o mundo está perdido. E Deus vai sacudir as estruturas dessa terra. Ainda vai haver o último chamamento. E nós precisamos ser esta voz de Deus
que ele vai usar para fazer esse último chamamento. Há poucos dias, algumas pessoas me relataram que houve um pronunciamento do governo e as pessoas ficaram batendo na janela. Aí logo passou alguns minutos, o irmão me compartilhava que ele ouviu um barulho que ele ficou meio que desnorteado, sem saber o que estava acontecendo. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? Era as pessoas estavam festejando, porque havia mais de 1 bilhão de acessos de pessoas que acompanham esse tal de Big Brother, e um participante saiu. As pessoas estão em festa, irmãos. É só esse jejum dar certo, é só esse Deus para o qual eles estão jejuando resolver o problema. A blasfêmia vai continuar, a imoralidade vai continuar, os abortos continuarão, toda perversidade, toda afronta ao nome de Deus continuará numa escala maior. O livro de Apocalipse nos mostra, no capítulo 9, no capítulo 16, que os homens não se arrependerão a despeito do juízo de Deus sobre a terra. Então, meus irmãos, por um lado, misericórdia, por outro lado, irmãos, responsabilidade. Vamos manter nossa responsabilidade, a responsabilidade do nosso chamado, a responsabilidade que nós precisamos ter em harmonia com o trono de Deus, com a vontade de Deus, para nós não vivermos governados pelo espírito religioso que está no mundo hoje. Esta é uma palavra inicial que eu quero deixar para todos vocês. E aqui, irmãos, eu quero convidá-los a abrir Apocalipse capítulo 3, o versículo 10. Eu quero ler com vocês para que nós possamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Apocalipse 3, 10. Diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da grande tribulação que virá para experimentar todos os habitantes da terra. A provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Meus amados irmãos, aqui neste texto, eu quero extrair algumas lições para nós. Peço aos irmãos que prestem bastante atenção, para que o Senhor tenha toda a liberdade em nos falar. Esse texto é muito rico. Esse texto está dentro do contexto da carta à igreja de Filadélfia. O Senhor diz a esta igreja: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Observe essas duas palavras, guardastes e guardarei. Essa palavra guardastes significa atender cuidadosamente, expressa cuidado atento de uma posse presente, ou de algo que você tem, que você recebeu. Quando você estuda esta palavra, o termo grego aqui é terel, você vai ver que ocorre 10 vezes no livro de Apocalipse. O número 10, na matemática de Deus, fala de responsabilidade. Permita-me ler algumas porções onde encontramos esta palavra. E vocês vão ver que em todas elas o sentido é responsabilidade. Diz assim, primeiro texto, Apocalipse 1:3. Bem-aventurados que leem e que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Está vendo aí? Então, é uma responsabilidade ler, ouvir e guardar a palavra ou as palavras da profecia. Segundo o texto, Apocalipse 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Está vendo aqui, mais uma vez, responsabilidade. Guardar as obras de Deus. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido. Guarda-o. Versículo 8.
Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens poucas força, entretanto, guardaste a minha palavra. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Está vendo aí? Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por último, versículo 9. Então ele me disse, vês, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Então aqui você está vendo esse termo. Ele fala de responsabilidade. Nós podemos simplificar da seguinte forma. Esse texto, ele fala de responsabilidade e de promessa. Por um lado, nós temos a responsabilidade. Por outro, nós temos a promessa do Senhor, te guardarei. Se nós guardarmos, aqui, irmãos, nós precisamos ter uma visão mais ampla desta palavra. Eu digo, nós precisamos ter uma visão doutrinária desta palavra dentro do livro. Essa é uma forma didática de nós estudarmos doutrinariamente, expositivamente, um termo, um assunto. Aqui nós estamos estudando uma palavra, um termo. Estamos estudando dentro do contexto no qual ele foi inserido. Então significa guardar as palavras da profecia, tudo que está escrito na profecia, guardar a obra de Deus, guardar o que temos recebido, o que temos ouvido. Aqui nós precisamos, mais uma vez, olhar um outro ponto. Nós precisamos guardar nossas vestes é a nossa vida, é a nossa dignidade. As vestes têm a ver com os atos de justiça de Cristo formado em nós, aquilo que pela sua justiça foi operado em nós, tornou-se a nossa vestidura. A obra de Cristo no meu caráter, na minha vida. O que é guardar? Aqui, a ênfase sempre vai dizer as palavras da profecia deste livro. Esta é a grande tônica que nós vamos encontrar sobre esta palavra no livro de Apocalipse. Eu te guardarei. Que promessa, irmãos. Quer dizer, somente aqueles que guardarem a palavra do Senhor têm a promessa que serão guardados pelo Senhor. Somente aqueles que guardarem as suas vestes, não se macularem. Somente aqueles que guardarem o seu testemunho nessa hora serão guardados pelo Senhor. Se nós observarmos isso, irmãos, Deus vela para cumprir a sua palavra. Então nós temos que ter a segurança que Deus, Ele vai cumprir a sua palavra na nossa vida. Deus vai cumprir a sua palavra em nós. A promessa é muito simples, se nós guardarmos sua palavra. Então deixe-me avançar sobre esse assunto aqui. Amados irmãos, vamos tomar um exemplo de um assunto que já foi estudado. Lá no capítulo 8, versículo 7 de Apocalipse, na primeira trombeta. Nós sabemos que essa primeira trombeta fala do juízo de Deus por meio de uma chuva de granizo. Vai atingir toda a terra. Se nós lembrarmos, irmãos, que existe algo, e é muito importante, eu creio que é esse o ponto que nós deveríamos considerar. Se o Senhor me permitir, em alguma oportunidade, nós vamos estudar novamente. Hoje eu vou entrar de maneira muito superficial, mas se o Senhor permitir, nós vamos estudar sobre o papel da igreja nesse exato momento. Como a igreja precisa se alinhar, se harmonizar com o trono de Deus. Isso é muito importante, porque aí, irmãos, nós não precisamos entrar em movimentos sociais. Nós não precisamos ouvir que alguém que nem cristão é, só porque fala no nome de Deus, vem trazer para nós direção. O anticristo não será cristão, ele não será de Cristo, e ele vai governar o mundo. Ele vai trazer diretrizes para o mundo. Ele vai colocar o mundo para adorá-lo, para orar. É ele que vai determinar a espiritualidade da igreja degradada. Nós não nos submetemos
a nenhuma outra voz que não proceda do trono de Deus. Nós não nos submetemos, irmãos. Nem que nós fiquemos só, nem que nós estejamos só, nem que nós venhamos estar na contramão de todos. Mas eu encorajo os irmãos, tenhamos coerência e sejamos uma igreja que esteja governada pelo trono de Deus. É o trono que governa. E se nós estivermos errados, meus irmãos, será muito mais simples o Senhor nos corrigir, porque nós estaremos com a nossa mente e coração focado na palavra de Deus. Deus vai nos corrigir se nós estivermos na direção errada. Agora eu digo para vocês, aqui no capítulo 8, você sabe que as trombetas vão começar quando a igreja orar. Vocês se lembram disso, irmãos? Então não é uma incoerência, não é jogar o livro de Apocalipse no chão. Quando diz que a igreja, ela começa a interceder. E no momento que ela está intercedendo, Cristo intercede junto com ela. E quando essa oração toca o trono de Deus, o juízo começa. Não é uma incoerência que a igreja é chamada em Apocalipse para interceder para que a justiça e a vontade de Deus se manifeste? E hoje nós estamos orando, sendo convocados para orar, para que a justiça de Deus não se manifeste, para que o mundo volte a ser o mundo que era. Para que o mundo volte à anarquia social. Para que o mundo volte o seu curso normal. Irmãos, essa terra caminha como um bêbado para a sua própria ruína. Não tem restauração para essa terra. O que ocorrerá é um novo céu e uma nova terra, onde reinará a justiça de Deus. Entendamos isso. Eu espero que o Espírito Santo esteja cravando estas palavras no seu coração. Então você vai ver no capítulo 8 de Apocalipse, depois você leia, quando a igreja ela vai se unir com o trono de Deus, para Deus julgar essa terra. E quando isso acontecer, nós temos aqui a primeira trombeta. Mas eu quero ilustrar essa primeira trombeta com Êxodo capítulo 9, versículos 13 a 21. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto de Êxodo capítulo 9, versículos 13 a 21. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir meu povo, para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-los ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de granizo, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa. Em caindo sobre eles a chuva de granizo, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Versículos 25 e 26. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras, de granizo, feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de granizo. Meus amados, todos esses textos nos fornecem pelo menos duas declarações importantes
que nos permitem aprender lições que profundamente nos exortam quanto à preeminência da palavra de Deus, que é o assunto que nós temos lido aqui no livro de Apocalipse até agora. Deixe-me colocar 2 pontos aqui. Primeiro, versículo 21. Não se importavam. Estão vendo aí? Diz que aqueles que não se importavam, eles não temiam a palavra do Senhor, não se importavam com a palavra do Senhor. Eles não tinham reverência a ela. Está vendo aí? Aqui no hebraico, essa palavra importava vem de um termo que significa colocar, isto é, colocar o coração no sentido de sentimentos. Aqueles que não colocaram o seu coração, os seus sentimentos, não deram a palavra de Deus no seu coração, os seus sentimentos, um lugar de importância. O sentido é esse. Não colocou no seu coração a palavra do Eterno, que está nos textos mais próximos do hebraico. O verdadeiro sentido aqui é não dar à palavra de Deus um lugar de primazia. Aqueles que desprezaram a palavra de Deus, eles sofreram as duras consequências do juízo de Deus sobre o Egito. Então, meus irmãos, deixe-me colocar pontos claros e práticos aqui. Você se lembra que antes que Deus tirasse o seu povo da terra do Egito, Deus julgou o Egito. Deus trouxe as pragas sobre o Egito. Houve todos aqueles juízos de Deus, uma sequência de juízos de Deus sobre o Egito. Porque Deus estava tratando com o império, com aquela potestade sobre o Egito. E nós podemos ver também que mesmo fora do círculo de Israel, haviam pessoas que temiam a palavra de Deus. E aqui fica subentendido que eles foram guardados. Então, meus irmãos, é tempo de misericórdia, é tempo de tratamento de Deus. Deus vai tratar com este mundo. É só os irmãos procurarem lembrar. Peço ao Espírito Santo que te lembre o que ele já falou entre nós. Deus julgaria estas nações, Deus julgaria este mundo. Antes da volta do Senhor, Deus vai julgar essa terra. Deus vai permitir que males, pestilências, pandemias, muitas outras coisas sobre essa terra. Lembre-se, irmãos, quando nós estudamos sobre o dia do Senhor, o dia de Cristo, a Bíblia fala do dia do Senhor. Nós não estamos esperando o dia do Senhor, porque o dia do Senhor tem a ver com o tratamento de Deus com as nações. Nós estamos esperando o dia de Cristo. Para nós isso está claro. E talvez, possivelmente, o que esteja acontecendo aqui está ligado ao dia do Senhor. Porque o mundo está em pavor, o mundo está em angústia, o mundo está em pânico. Eu peço aos irmãos que tenham discernimento sobre isso. Então, olhe para esses textos aqui. Aqueles que temeram a palavra do Senhor. Nós precisamos da honra à palavra do Senhor. Veja que na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de granizo. Este é um ponto onde precisamos concentrar toda a nossa atenção. Porque aqui está a promessa do Senhor, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Ele disse que vai guardar. É responsabilidade dele guardar? É, porque ele vela pela sua palavra. Porém, em primeiro lugar aqui, nós não podemos mudar a ordem das coisas espirituais, nós precisamos guardar a sua palavra. Você tem guardado a palavra de Deus na sua vida? Você tem dado à palavra de Deus o lugar de preeminência? Esta é uma reflexão que todos nós temos que fazer, irmãos. Todos nós temos que fazer. A palavra de Deus tem um lugar central na sua comunhão diária. Você tem orado esta palavra? Você tem se alimentado dela? Irmãos, que o nosso coração não seja como o coração daquelas 5 virgens nécias. Nós queremos bater na porta depois que ela fechou. Eu entendo que Deus está dando uma oportunidade de arrependimento para nós. Que Deus possa nos levar a arrepender, até mesmo da maneira vergonhosa como nós temos nos arrependido, sem mudança de vida, sem mudança de caráter. Que nós possamos nos arrepender nessa hora. Porque eu creio, irmãos, eu creio que se para o mundo é angústia, se para o mundo é desespero,
Para a igreja é avivamento. Para a igreja é o cumprimento da profecia da chuva seródia. Para a igreja, para nós agora, irmãos, é o momento de nos alegrarmos, porque daqui a alguns momentos, alguns instantes, horas, dias ou anos, o certo é que está muito mais próximo. O Senhor, Ele está nos dando um sinal. E daqui a alguns momentos, ou alguns anos, ou algumas horas, ou alguns meses, nós estaremos na eternidade. Nós estaremos face a face. E nós saberemos ali, irmãos, que tudo que nós deixamos para trás nesse mundo não se compara em nada, com tudo aquilo que nós teremos em Cristo Jesus. Por mais grandiosa, por mais esplêndida, por mais bela que seja a eternidade, o reino eterno, tudo na eternidade, que os nossos olhos contemplarem, que a nossa mente absorver, não se comparará com aquele momento que nós olharmos para a face de Cristo e vermos como Ele é. Nós veremos que toda a eternidade, com toda a sua profundidade, beleza e significado, empalidecerá quando nós olharmos aquela face que foi cravada por nós na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, que nós possamos ter essa obstinação no nosso coração, de que Deus está fazendo algo muito profundo na nossa vida, na nossa realidade de igreja. É hora do Senhor iniciar um grande avivamento entre nós. É hora de nós amarmos a sua palavra, guardarmos a sua palavra. É hora de nós estarmos conectados com o trono de Deus. Vamos prosseguir aqui. Esse pano de fundo que encontramos em Êxodo nos ajuda a interpretar esta primeira trombeta. Não é um simples argumento hermenêutico. O que temos é uma fundamentação reveladora que nos ensina que Deus nos guardará diante de todo o juízo que ocorrerá neste mundo. Você se lembra no Salmo 91, versículo 7? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é um ponto muito importante. Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção nesse acontecimento lá no livro de Êxodo, no capítulo 9, o versículo 22, diz assim: falou o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu. Observe isso, irmãos. Deus chama Moisés e diz para ele, estende a mão para o céu. É isso que estava dizendo a você sobre o capítulo 8 de Apocalipse. Leia depois, irmãos. Nós vamos estudar esse assunto. Os versículos 1 a 5. Uma das mais estupendas e maravilhosas revelações que nós podemos encontrar no livro de Apocalipse, a despeito das 7 revelações de Cristo, da pessoa de Cristo, é ver o papel da igreja, o corpo de Cristo, cooperando com Deus para que sua vontade, seu reino, seu nome sejam magnificados entre as nações. Porque a igreja é o vaso de Deus. É por meio deste vaso que Deus trabalha para a sua perfeita vontade, ou para que sua perfeita vontade seja alcançada. Em Gênesis, no capítulo 28, os versículos 10 a 17. E se você comparar Gênesis 28, 10 a 17, com João, capítulo 1, versículo 51, você vai ver algo. Em Gênesis 28, nós temos o sonho de Jacó. E a seguir, em João, capítulo 1, versículo 51, vemos o Senhor interpretar o sonho de Jacó, fazendo uma aplicação, em primeira instância, a si mesmo. Porque Jacó viu uma escada que tocava o céu. E o Senhor vai dizer que aquela escada, na interpretação dele, era ele mesmo. Ele é aquela escada que Jacó viu. Desde a sua encarnação, os céus e a terra estariam intimamente ligados. Porque a partir da vida do nosso Senhor Jesus, em primeira instância, ele é a casa de Deus, ele é a casa do Pai. Ele era o lugar da habitação do Pai na terra. Porque em seu Filho, o Pai encontrou o lugar do seu prazer na terra. Deus havia perdido o seu prazer no homem criado, em Adão. Deus havia perdido o seu prazer na nação de Israel. Agora na terra, Deus tem todo o seu prazer em um homem. E aquele homem, podemos dizer assim, ele é a primeira
instância, a primeira revelação que nós temos da casa do Pai na terra. Agora, nele, os céus e a terra se encontraram. Nós temos que entender que, por implicação, nosso Senhor está dizendo, quando interpreta o sonho ali de Betel, em João 1,51, por implicação, ele está dizendo, eu sou Betel, eu sou a casa do Pai, eu estou aqui entre os céus e a terra, o ponto de encontro entre Deus e o homem. Isso é muito significativo, irmãos. A casa de Deus é o lugar onde Deus fala, onde Deus revela, onde Deus se expressa. A comunicação de Deus com o homem na sua casa. Por isso, nós temos sido corrigidos durante anos para nunca entendermos local de reunião como igreja, como casa de Deus. A igreja somos nós. A igreja somos nós. O nosso local está fechado. Não fez a menor diferença. O que não pode estar fechado é os céus. O que não pode estar fechado é a nossa comunhão com Deus. O que mudou, irmãos? Mudou só o sentimento de presença, de não poder abraçar, de não poder estar junto com os irmãos, de não poder cantar juntos. Porém, interiormente, espiritualmente, isso não mudou nada. Porque eu sei que, assim como eu, vocês também estão cheios do Senhor, cheios da vida do Senhor, cheios do Espírito do Senhor, cheios da palavra do Senhor. E muitos, talvez, que não deram muita importância, foram superficiais na comunhão, superficiais no estudo. Esses agora estão tendo a oportunidade de se arrependerem e saber que o mesmo banquete que esteve à disposição de uns, também está à disposição deles. O Senhor nos convida a sentar, a comer e a beber tudo que Ele nos deu. Porque tudo que o Senhor nos deu, irmãos, irmãs, não se perdeu. O Senhor está trazendo de volta. Nós estamos tendo a oportunidade de retornar e ver que a mesa continua posta. Nós podemos sentar, nós podemos comer, nós podemos alimentar, nós podemos alegrar, nós podemos regozijar. O Senhor não deixou a sua casa. O Senhor não nos abandonou. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Então, é isso que nós temos que entender sobre esta casa de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Essa expressão coluna fala de sustentação e baluarte traz a ideia de proclamação. Do ponto de vista espiritual, nessas duas palavras encontramos todo o significado daquilo que é a igreja segundo a mente de Deus. Esses textos nos dão uma cristalina revelação da vocação da igreja, do seu chamamento como vaso. O vaso que exerce diante de Deus o seu testemunho, para que Deus possa expressar a sua vontade, para que Deus tenha na terra uma expressão. Mateus 18, 18 diz: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Neste texto, irmãos, descansa um princípio extremamente importante para todos nós. Deus trabalha por meio da sua igreja. Ele não deseja fazer nada na terra a parte da sua igreja. Por isso é tão importante você estar seguro. O que nós estamos chamados, convocados, chamados para fazer agora, está correto? É isso mesmo, irmãos? Ou nós deveríamos aceitar a convocação do líder desta nação e proclamarmos um grande jejum para que cesse a praga, para que esse país possa se livrar dessa doença, desse vírus? É isso mesmo, irmãos? Nós temos que ter segurança. Eu digo para você, eu estou seguro que o nosso chamado não é esse. Não é se juntar em um jejum, escute o que eu vou dizer, um jejum generalizado, convocado por um presidente que nem cristão é. Ele fala de Deus, ele respeita Deus, ele reverencia Deus, isso eu considero. Mas eu estou dizendo, não, ninguém, irmãos, a não ser que o trono manifeste, a não ser que seja alguém que tenha comunhão com o livro de Apocalipse, com o trono de Deus, nos dê uma direção. Porque eu não me submeto, de forma alguma, a nenhuma outra voz que não seja a voz do trono de Deus. Nós estamos, sim, debaixo de leis e também de poderes constituídos e permitidos por Deus. Mas
é importante sabermos que, acima de tudo, nós nos colocamos debaixo do governo central do universo. É o trono de Deus. É debaixo dessa autoridade que a igreja está. A igreja respeita, reconhece todas as autoridades constituídas, mas, em primeiro lugar, ela se submete à autoridade do trono. Foi por se submeter à autoridade do trono que os cristãos foram perseguidos na China durante séculos e foram mortos, como o nosso irmão Wat Shemani e muitos outros irmãos, na Romênia, na Rússia, desde o primeiro século. Por se submeter ao trono de Deus, cristãos foram mortos, cristãos foram queimados vivos. Então, meus irmãos, respeitamos e reconhecemos as autoridades. Porém, em primeiro lugar, nós nos submetemos à autoridade do trono universal, que é o trono onde o Cordeiro está sentado, exaltado. E este Cordeiro, só este Cordeiro, tem toda a autoridade, supremacia e centralidade na sua igreja. Então, meus irmãos, deixe-me concluir esta palavra. Quero colocar isso para vocês, porque esse é um princípio muito importante onde nós estamos descansados. Deus trabalha por meio da sua igreja. Ele não deseja fazer nada na terra a parte dela. Se tem que vir uma direção, que seja pela igreja. Agora, líderes que têm feito da igreja um cabide de emprego, líderes que têm se colocado em posição central, roubando o lugar de Cristo na igreja, são esses que agora estão trazendo direção para ela? Líderes que se autoproclamam, apóstolo isso, apóstolo aquilo, pastor isso, pastor aquilo, que não reconhecem o verdadeiro sentido do ministério espiritual, fizeram do ministério uma profissão, e não uma função, e não uma unção. É isso, irmãos? São esses homens que agora vão conduzir a igreja? Não. Quem vai conduzir, está conduzindo a igreja, é o seu supremo pastor. É o nosso bom pastor. É ele que está conduzindo a sua igreja por meio dos ministérios que ele constituiu, como profetas, mestres, para conduzir a sua igreja em um momento tão difícil, para que ela não se acovarde, para que ela não retroceda, para que ela avance com coragem, com cabeça erguida, sendo um luzeiro, sendo um testemunho, sendo uma vara de Deus, sendo um cajado de Deus, sendo a voz de Deus, sendo um oásis aqui neste mundo, para que nós possamos conduzir os perdidos a Cristo. Então, meus irmãos, é isso que eu quero falar para vocês, porque eu creio que esta é a palavra do Senhor nesta hora. Uma questão prática e fundamental é que a manifestação do poder de Deus é governada pela capacidade da igreja em se submeter à sua vontade. Quando o nosso Senhor estava na terra, o Pai manifestava por meio dele sua vontade. Quanto maior era a capacidade de Cristo em se submeter à vontade celestial, mais o Pai se manifestava, se expressava por meio dele. Nós precisamos ter essa consciência de que tudo que Deus intenta fazer nessa dispensação, ele fará por meio da sua igreja. Não é por meio do mundo. Não é por meio de poderes políticos constituídos. Nada, irmãos, é executado à parte da igreja. Mas essa igreja tem que estar em sintonia com o trono. Tem que ser uma igreja que guarda a palavra de Deus. Tem que ser uma igreja que está debaixo da palavra de Deus. Um dos pontos mais notáveis acerca da nossa vocação celestial como povo de Deus é que nós somos o vaso escolhido de Deus para conter sua vontade. Como um vaso que deposita, ou que está depositado essa vontade, o nosso papel é proclamar e sustentar a vontade de Deus. Se nós não sabemos qual é a vontade de Deus nessa hora, nós estamos tão perdidos quanto o mundo. Nós estamos caminhando espiritualmente às cegas, sem direção. E aonde eu disse para vocês, aí agora é hora de nós começarmos a estocar alimentos. E salve-se quem puder. Feche a Bíblia. Não adianta ler a Bíblia, ela não vai se cumprir. Deus não vai falar com você, ele não quer falar. Ele cerrou os céus. Não é verdade, irmãos? Não é verdade. Nós não estamos caminhando às cegas. Nós estamos caminhando debaixo de uma direção eterna.
na igreja do Senhor Jesus, o conteúdo da revelação, do propósito eterno de Deus em seu Filho, está sendo manifestado. Nós devemos saber que as insondáveis riquezas de Cristo só podem ser manifestadas e conhecidas na igreja. É hora da igreja tornar isso conhecido. Mesmo que nós não consigamos, irmãos, não tenhamos uma compreensão de toda a altura, de toda a largura, de todo o comprimento, de toda a profundidade dessas riquezas, nós sabemos que o Espírito Santo deseja ministrar a nós, trazer a nós, e que oportunidade nós estamos tendo de nos aprofundarmos em toda a altura, largura, comprimento e profundidade das insondáveis riquezas de Cristo, da infinita, multiforme sabedoria de Deus, a qual Ele deseja que seja conhecida por meio da sua igreja. O grande perigo que enfrentamos como povo de Deus agora é perdermos o testemunho de vivermos segundo a vontade de Deus. O que nos guarda, irmãos, é sermos governados pela visão celestial. Amados irmãos e irmãs, os 3 pontos basilares da visão celestial é a revelação, é o conhecimento e é o discernimento. Guarde isso. E nesse exato momento é o que nós mais precisamos, revelação da vontade de Deus na sua palavra. Revelação da face de Deus quanto ao que nós estamos vivendo. Revelação da sua voz. Conhecimento de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Discernimento de tudo que está à nossa volta, de tudo que está acontecendo. Discernir a que hora nós estamos nesta noite. Esse é um assunto de extrema importância para nós. Satanás, o inimigo da nossa vida, da nossa alma, trabalha incessantemente para nos desviar do nosso chamamento nessa hora, irmãos. Ele está trabalhando, ele está conseguindo muito êxito na vida de muitos. Quando eu fiquei ouvindo alguns irmãos que eu tinha consideração ao encargo do Senhor na vida deles, convocando esta nação para um jejum, como se falando em nome de profetas espirituais, como profetas de Deus, como se este é o caminho certo a fazer. Irmãos, digo para vocês, eu estaria profundamente decepcionado se esse fosse o verdadeiro sentido da nossa vocação nesse momento. É como que ter que jogar tudo que nós estudamos, tudo que eu ouvi de Deus, tudo que vivemos até aqui. É como se nós jogássemos tudo fora e começar do nada, sem conhecimento nenhum, sem revelação nenhuma, sem entender por que nós estamos aqui. E depois tudo isso se resolve, a economia se estabiliza, a festa continua. E aí, irmãos? Só estão pensando no dinheiro, só estão pensando na economia, na prosperidade deste mundo, só estão pensando no bem-estar social, só estão pensando nisso. Deus não importa, sua vontade não importa, a volta de Cristo não importa. Eu já ouvi diversos irmãos falarem para mim que estão com vergonha deles. Eu dei um testemunho esta semana de um dos irmãos nossos, ele está me vendo aqui, nós tivemos uma comunhão, ele falar para mim: Luiz, eu tenho vergonha, porque só agora eu descobri que eu não amo o Senhor o suficiente. E quantos irmãos estão passando por essa mesma experiência? E eles estão se fortalecendo, eles estão vivendo um momento único da vida deles. Nós não vamos jogar isso fora, irmãos. Nós vamos prosseguir, mesmo tendo pouca força. Não vamos negar o nome do Senhor. Nós vamos guardar a palavra do Senhor, porque sabemos que Ele nos guardará nesta hora. Ele vai nos sustentar. Nós temos uma viva esperança, nós temos uma certeza, uma segurança nele. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude, porque Satanás está trabalhando para nos desviar do nosso chamamento. Este é o ponto onde devemos concentrar todo o cuidado e discernimento espiritual. Mesmo que tenhamos recebido o grande depósito da revelação divina, aquilo que chamamos visão celestial, não podemos negligenciar a responsabilidade e a fidelidade da nossa vocação espiritual nesse momento. Então, meus irmãos e irmãs, eu encerro aqui, olhando na palavra de Deus junto com vocês. Vemos que o mundo está em grande pavor, mas graças a Deus,
Que assim como na terra de Gozém, no Egito, onde o povo de Deus foi guardado, em especial aqueles que temiam e honravam a palavra de Deus, da mesma forma, Deus nos guardará nesse tempo que estamos vivendo. Esses dias que antecederão a volta do Senhor. Aquela experiência de Raabe em Josué, capítulo 6, versículos 16 a 21. Depois você leia Josué 6, 16 a 21. É para nós uma grande lição de conforto, esperança e segurança. Assim como ocorreu na casa dessa mulher, quando foi salva com todos os que estavam juntamente com ela. Creio que nossos lares serão lugares de refúgio para muitos que estão vivendo dias angustiosos, dias de pavor e desespero nessa terra. Devemos pedir a Deus que transforme nossos lares em testemunhos celulares, ou testemunhos pequenos, ou pequenos testemunhos de igreja como uma célula do corpo de Cristo. Mesmo quando passarmos por momentos de grandes tormentas, devemos experimentar o gozo e a fidelidade de Deus. Porém, irmãos, é necessário que essas realidades das virtudes divinas sejam desfrutadas em nossa vida espiritual, em nossa vida devocional. Que o Espírito Santo nos relembre sempre esse texto de Apocalipse 3:10, sobre os cuidados de Deus, o cuidado que Ele mantém sobre aqueles que guardam a sua palavra. Que Deus vos abençoe. Gostaria de fazer uma oração com todos vocês. Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nós podemos viver essa hora olhando para Ti. Reconhecemos que somos fracos. Nós reconhecemos, Senhor, até o pavor que ronda a nossa alma, a insegurança que ronda a nossa mente, porque somos tão pequenos. Mas queremos dizer, Senhor, que ainda nós podemos olhar para a Tua palavra e ela fortalece a nossa fé. Podemos sentir, Senhor, Tuas mãos furadas, aquelas mãos que foram cravadas na cruz do Calvário, nos acolhendo, nos sustentando. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Obrigado por esta Filadélfia do Senhor. Pequena, tem pouca força, mas ainda estamos aqui, Senhor. Para dizer que não negamos o Teu nome, Senhor. Para dizer que nós amamos o Senhor, a despeito de tudo, Senhor, a despeito da nossa insegurança, a despeito do medo. Nós queremos seguir em frente, Senhor, olhando para Ti. Fortalece cada casa, Senhor, cada família, cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas. Guarda-os em Teu nome. Guarda, Senhor, os cônjuges que não são cristãos, os filhos que não são cristãos, os que estão afastados. Ó, Senhor, cumpre na nossa casa o que o Senhor cumpriu na casa de Raabe. Que nossa casa possa se tornar, Senhor, um lugar de refúgio para aqueles que o Senhor tem nos dado. Nós te pedimos em nome do Teu Filho. Fortalece a nossa fé, Senhor. Nos alimente de Ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor nessa hora. O Senhor nos conduziu durante esses 20 anos. Mesmo, Senhor, que muitos de nós não demos a verdadeira importância, mesmo que muitos de nós foram superficiais, acolha eles nessa hora, Senhor. Resgata eles nessa hora, Senhor. Resgata cada um, Senhor. Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, por todos esses irmãos, essas irmãs, essas casas. Porque hoje nós podemos ver o valor da nossa comunhão, Senhor. O valor de tudo que o Senhor fez em nós. O Senhor fez uma obra profunda em nós. Uma obra que nós não temos como mensurar, Senhor. Mas sabemos que ela está aqui dentro de nós.
Porque só agora, nesta solidão, é que nós temos visto o preço e o valor da nossa comunhão, Senhor. Como as nossas reuniões eram ricas. Mas sabemos que um dia estaremos juntos eternamente, Senhor. Agora estamos separados, mas somos unidos em Ti, Senhor. Em Ti nós estamos plenos de comunhão. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a cuidar uns dos outros nessa hora, a não deixar ninguém para trás. Senhor, nós não queremos deixar ninguém para trás. Nos enche do Teu poder, Senhor. Nos encha da Tua ousadia nesta hora. Nos encha da Tua graça. Fortalece, Senhor, aqueles que estão se sentindo inseguros nessa hora. Aqueles que estão com medo, Senhor. Fortalece, Senhor. Guarda-os debaixo do Teu nome. Guarda cada um deles debaixo do Teu nome, Senhor. Esta é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.